E aí, jovens, como é que vocês estão? Vamos dar início aqui a mais um bloco de questões de direito civil e dessa vez a gente vem com o que? Teminha chuchuzinho, contratos. Contratos. Então, vamos lá. Olha só, super recente. Olha o exame aqui que a gente vai resolver essa questão. Vamos ler aqui. Maria decide vender sua mobília para Viviane, sua colega de trabalho. A alienante decidiu desfazer-se de seus móveis porque, após um serviço de dedetização, tomou conhecimento que vários já estavam consumidos internamente por cupins, mas preferiu omitir tal informação de Viviane. Firmado o acordo, 120 dias após a tradição que é a efetiva entrega, Viviane descobre o primeiro foco de cupim pela erupção que se formou em um dos móveis adquiridos. Poucos dias depois, Viviane, após investigar a fundo a condição de toda a mobília adquirida, descobriu que estava toda infectada. Assim, 25 dias, gente, lembrando, olha, a FGV, ela nunca te dá uma data à toa, tá? Na questão. 25 dias após a descoberta, moveu a ação com o objetivo de redimir o negócio, devolvendo os móveis adquiridos, reavendo o preço pago, mais perdas e danos. Sobre o caso apresentado, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é exatamente a letra A, que já está aqui em negrito. Mas vamos ler todas aqui, daqui a pouco a gente analisa o dispositivo legal. A demanda redibitória é tempestiva, porque o vício era oculto. Sim, tinha os cupins, ela não conseguia enxergar os cupins, não tinha como saber. E por sua natureza, só podia ser conhecido mais tarde, claro, porque você bate o olho, não consegue identificar que está infestado de cupim. Iniciando o prazo de 30 dias da ciência do vício. 25 dias após a descoberta, 25 dias, 30 dias. Então ela estava dentro do prazo. Por isso que a letra A é a certa. Em vez de rejeitar a coisa, redimir o contrato, deveria adquirente reclamar o abatimento no preço, em sendo o vício sanável. Não. O pedido de perdas e danos não pode prosperar. Aqui já está errado. Pode sim. Porque o efeito da sentença redibitória, não, também não. Não se limita à restituição, não. A demanda redibitória é intempestiva. Não é que a gente acabou de ver aqui, ó. Tá? 25 dias é 30 dias. Pois quando o vício só puder ser conhecido mais tarde, o prazo de 30 dias só é contado a partir da ciência, desde que dentro de 90 dias da tradição. Também não, negativo. 445. O adquirente decai do direito, lembrando que decadência é um direito potestativo. De obter a redibição, abatimento no prazo de 30 dias. Se a coisa for móvel, é móvel. E de 1 ano, se for imóvel. Contado da entrega efetiva, se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação reduzida à metade. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, que foi exatamente o caso, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, que foi, volta aqui na questão, 25 dias após a descoberta. E o prazo é de 30 dias, porque é bem móvel, ou seja, tempestivo. Cadê? Até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis, e de 1 ano para os imóveis. Ok? Na verdade, quando é oculto, há prazo máximo de 180 dias. Então, tranquilinho. 445, por isso que eu falo, tem que ler a lei. Porque a FGV vai te cobrar o próprio artigo. Então, mais um exame aqui. Por meio de contrato verbal, João alugou sua bicicleta a José, que se comprometeu a pagar o aluguel mensal de R$100, bem como a restituir a coisa alugada ao final do 6º mês de locação, 6 meses. Antes de esgotado o prazo do contrato de locação, João deseja celebrar contrato de compra e venda com Otávio, de modo a transmitir imediatamente a propriedade da bicicleta. Vamos aqui.
Não obstante a coisa permanecer na posse direta de José, entende-se que o adquirente Otávio, caso venda a bicicleta antes de encerrado o prazo da locação, deve obrigatoriamente depositar o preço em favor do locatário José. Tá errado. João não pode celebrar contrato de compra e venda da bicicleta antes de encerrado o prazo da locação. É possível transmitir imediatamente a propriedade para Otávio por meio da estipulação no contrato de compra e venda da cessão do direito à restituição da coisa em favor de Otávio. É possível transmitir imediatamente a propriedade para Otávio por meio da estipulação no contrato de compra e venda do constituto possessório em favor de Otávio. 1267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Tá? A propriedade das coisas não se transfere, porque com a entrega efetiva que você, com a tradição que é a entrega efetiva que você passa a propriedade. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório, quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa que se encontra em poder de terceiro, quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa que se encontra em poder de terceiro. Então, neste caso aqui, quem que é o terceiro? O terceiro é o José. Ok? O adquirente o direito à restituição da coisa que se encontra em poder de terceiro, porque se encontra no poder de José, que é o terceiro, no poder da coisa. Adquirente Otávio e o vendedor acho que é João, né? Beleza. Quando cede ao adquirente Otávio o direito à restituição da coisa que se encontra em poder de terceiro, ou quando o adquirente já está na posse da coisa por ocasião do negócio jurídico, ok? Então, assim ele faz a transmissão da propriedade. Dessa forma. José celebrou com Maria um contrato de compra e venda de imóvel no valor de 100 mil reais, quantia paga à vista, ficando ajustada entre as partes a exclusão da responsabilidade. Ficando ajustada entre as partes a exclusão da responsabilidade do alienante pela evicção. Evicção a gente viu que é quando alguém vende, tá aqui, A vende para B algo que não era dele, que na verdade era de C. A vendeu para B uma coisa que era de C. E aí C vai tomar de B, que B vai ter que depois se resolver lá com... Aí, ó, essa caneta já tá me zoando. Vai ter que se resolver lá com A depois, ok? Inclusive, é uma das hipóteses da denunciação da lide, lá do CPC, ok? Tal cláusula que exonera o alienante que seria A, da responsabilidade pela evicção, é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro? Não é, a gente vai ver. A gente já viu, na verdade, na aula de teórico, mas eu trouxe também aqui o artigo. Não obstante a cláusula de exclusão da responsabilidade pela evicção, se Maria não sabia do risco, quem que é Maria? B. Ou dele informada não assumiu, deve José restituir o valor que recebeu pelo bem imóvel. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. 448. Anota esse artigo, daqui a pouco a gente volta para cá. No obstante a cláusula de exclusão da responsabilidade pela evicção, Maria, desconhecendo o risco, terá direito à dobra do valor pago a título de indenização pelos prejuízos dela resultantes. Não. O valor a ser restituído para Maria será aquele ajustado quando da celebração do negócio jurídico atualizado monetariamente, sendo irrelevante se tratar de evicção total ou parcial. Também não. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra evicção, se esta se derem tem direito evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não souber do risco da evicção ou dele informado não assumiu. Salvo estipulação em contrato, tem direito evicto, além da restituição integral do preço das quantias pagas que pagou. O preço, seja de evicção total ou parcial, será o valor da coisa na época que se venceu e proporcional ao desfalque sofrido no caso de evicção parcial. Ou seja, que não tem nada de valor pago em dobro, ok?
Diante de chuva forte e inesperada, Márcio constatou a inundação parcial da residência de sua vizinha Bianca. Fato este que o levou a contratar serviços de chaveiro, bombeamento d'água, nossa, tá ruim para ler aqui, e vigilância, de modo a evitar maiores prejuízos materiais até a chegada de Bianca. Utilizando-se do quadro fático fornecido, assinale a alternativa correta. A falta de autorização expressa de Bianca Márcio para a prática de atos de preservação de bens autoriza aquela a exigir reparação civil deste. Bianca não estará obrigada a adimplir o serviço contratado por Márcio, cabendo a este a quitação dos contratados. Se Márcio se fizer substituir por terceiro até a chegada de Bianca, promoverá a cessação de sua responsabilidade, transferindo a terceiro substituto. Os atos de solidariedade e espontaneidade de Márcio na proteção dos bens de Bianca são capazes de gerar a responsabilidade desta, Bianca, em reembolsar as despesas necessárias efetivadas acrescidas de juros legais. Diante de chuva forte inesperada, Márcio constatou inundação parcial da residência de sua vizinha Bianca. Fato este que o levou a contratar serviço de chaveiro, bombeamento d'água e vigilância, de modo a evitar maiores prejuízos materiais até a chegada de Bianca. Os atos de solidariedade e espontaneidade de Márcio na proteção dos bens de Bianca são capazes de gerar responsabilidade desta em reembolsar as despesas necessárias efetivadas acrescidas de juros legais. Ou seja, aquilo que ele gastou para proteger os bens dela são capazes de gerar responsabilidade dela para reembolsar as despesas necessárias efetivadas. 867. Se o gestor se fizer substituir por outrem, responderá pelas faltas do substituto, ainda que seja pessoa idônea, sem prejuízo da ação que a ele ou ao dono do negócio contra ela possa caber. Havendo mais de um gestor, solidária será a sua responsabilidade. O gestor responde pelo caso fortuito, quando fizer operações arriscadas, ainda que o dono costumasse a fazê-las, ou quando preterir interesse deste em proveito de seus interesses. Querendo o dono aproveitar-se da gestão, será obrigado a indenizar o gestor das despesas necessárias que tiver feito e dos prejuízos que por motivo da gestão houver sofrido. Se o negócio for utilmente administrado, cumprirá ao dono as obrigações contraídas em seu nome, reembolsando ao gestor, aqui, as despesas necessárias ou úteis que houver feito com juros legais, desde o desembolso respondendo ainda pelos prejuízos que este houver sofrido por causa da gestão. É exatamente o 869 a nossa resposta. Aplica-se a disposição do artigo antecedente quando a gestão se propõe a acudir a prejuízos iminentes. Exatamente. Ou redundante em proveito do dono do negócio ou da coisa, mas a indenização ao gestor não excederá em importância as vantagens obtidas com a gestão. Visando ampliar sua linha de comércio, Mac Geral e Companhia adquiriu de AC Industrial S.A. 1.000 unidades do equipamento destinado à fabricação de churros. Dentre as cláusulas contratuais firmadas pelas partes, fez-se inserir a obrigação de Mac Geral e Companhia a realizar o transporte dos equipamentos, exclusivamente ao preço de R$ 100 por equipamento, por meio de Rota Transportes Limitada, pessoa estranha ao instrumento contratual assinado. Em relação à alternativa incorreta, cuidado com isso aqui, viu? A AC Industrial S.A. poderá exigir de Mac Geral e Companhia o cumprimento da obrigação firmada em favor de Rota Transportes. Ao exigir o cumprimento da obrigação, Rota Transportes deverá efetuar o transporte ao preço previamente ajustado pelas partes contratantes. Somente Rota Transportes poderá exigir o cumprimento da obrigação. A AC Industrial poderá reservar seu direito de substituir Rota Transportes Limitada, independentemente de sua anuência ou de Mac Geral e Companhia. Esta daqui que está errada, tá? Ela está errada. Essa daqui que está errada e a FGV quer que você marque exatamente ela, ok? 436. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Ou seja, aqui, ó, exigir o cumprimento da obrigação, deverá efetuar o transporte. Então, o que fala aqui? Somente Rota Transporte poderá exigir o cumprimento da obrigação. Aqui fala, o que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Então, não é só, não é só a Rota Transportes, não é só quem firmou. Quem firmou com ela? Quem firmou com ela tá aqui. Cadê? Mac Geral e Companhia realizar transportes exclusivamente por meio de Rota Transportes. Ok? Então, essa é Mac Geral.
Ao terceiro em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeita às condições e normas do contrato, se a ele anuir e o estipulante não inovar nos termos do 438. Se ao terceiro em favor de quem se fez o contrato se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, não poderá o estipulante exonerar o devedor. O estipulante pode reservar-se ao direito de substituir o terceiro designado no contrato, independentemente da sua anuência e da do outro contratante. Substituição pode ser feita por ato entre vivos ou por disposição de última vontade. Embora sujeita às constantes mutações e às diferenças de contexto em que é aplicado, o conceito tradicional de contrato sugere que ele representa o acordo das vontades estabelecidos com a finalidade de produzir efeitos jurídicos. Alternativa correta para assinalar. Vou ler porque a letra B. A tipicidade contratual é possível, mas, de outro lado, a regra específica prevendo não ser lícita a contratação que tenha por objeto a herança de pessoa viva. Seja por meio de contrato típico, não é possível ser lícita a contratação de que tenha objeto herança de pessoa viva. E não é, porque não existe. Primeiro que não existe herança de pessoa viva. Só existe, porque herança é de pessoa morta, só de quem já faleceu. Não é de quem está vivo. Não existe herança de pessoa viva. E também não há possibilidade de se fazer, acho que é o 426, eu ia falar 406, mas não, é 426 do Código Civil. Não é possível fazer, inclusive a gente chama isso de pacta corvina. Não existe herança de pessoa viva, só existe herança de decujus, não é? Então, é a letra B, a nossa alternativa certa. A celebração de contrato típico fora do rol contido na legislação não é lícita, pois as partes não dispõem da liberdade de celebrar negócios não expressamente regulados por lei. A liberdade de contratar é limitada pela função social do contrato e os contratantes deverão guardar, assim, na conclusão, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé subjetivas, princípios esses ligados ao voluntarismo e ao individualismo que informam o nosso Código Civil. Será obrigatoriamente declarado nulo o contrato de adesão que contiver cláusulas ambíguas ou contraditórias. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva, até porque não existe. De fato, a liberdade de contratar é limitada pela função social do contrato e os contratantes deverão guardar, assim, na conclusão, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé objetiva e não subjetiva. Ocorre que esses princípios são mais ligados ao dirigismo e não voluntarismo, além do bem-estar social e coletivo, e não do individualismo. Tiago celebrou com Ronaldo contrato de compra e venda de 10 máquinas de costura importadas da China. Restou acordado que o pagamento se daria em 36 prestações mensais e consecutivas, com reajuste a cada 12 meses, conforme taxa Selic, a ser efetuado no domicílio do credor. O contrato estabeleceu ainda a incidência de juros moratórios no importe de 2% no valor da parcela em atraso e cláusula penal fixada em 10% do valor do contrato em caso de inadimplência. Após o pagamento de 9 parcelas, Tiago foi surpreendido com a notificação extrajudicial enviada por Ronaldo, em que se comunicava um reajuste de 30% sobre o valor da última parcela paga, sob o argumento de que ocorreu elevada desvalorização no câmbio. Tiago não concordou com o reajuste ao tentar efetuar o pagamento da 10ª parcela com base no valor inicialmente ajustado. Teve o pagamento recusado por Ronaldo. Assinar a alternativa correta. Caso Tiago consigne o valor da 10ª parcela por meio de depósito judicial, poderá levantá-lo enquanto Ronaldo não informar o aceite ou não impugnar, desde que pague todas as despesas. Na hipótese de Tiago consignar judicialmente 2 máquinas de costura com a finalidade de afastar a incidência dos encargos moratórios da cláusula penal, este depósito será apto a liberá-lo da obrigação assumida. O depósito consignatório realizado por Tiago em seu domicílio terá o poder liberatório do vínculo obrigacional, isentando-o do pagamento dos juros moratórios e da cláusula penal. Tiago poderá depositar o valor referente à 10ª parcela sobre o fundamento de injusta recusa, porém não poderá discutir no âmbito da ação consignatória a abusividade ou ilegalidade das cláusulas contratuais. Veja bem, 338. Enquanto o credor não declarar que aceita o depósito ou não impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento.
pagando as respectivas despesas e subsistindo a obrigação para todas as consequências de direito. O que está dizendo aqui? Enquanto o credor, a pessoa que tem que receber, não declarar que aceita o depósito ou não impugnar, o credor não falou nada, ele tem que receber, mas ele não falou nada, poderá o devedor requerer o levantamento, ou seja, vou pegar aqui, vou sacar o que já tem, pagando, aliás, o que já tem não, o que eu depositei, pagando as respectivas despesas e subsistindo a obrigação para todas as consequências de direito. Exatamente aqui. Caso o Tiago, conseguindo o valor da 10ª parcela por meio de depósito judicial, Tiago, Ronaldo. Quem é que está devendo para quem aqui? Vamos ler de novo e descobrir, porque eu já até me perdi aqui. Tiago foi surpreendido. Ah, não, o Tiago é o devedor mesmo. Ele que deve. E Ronaldo é o credor. Tiago, conseguindo o valor da 10ª parcela por meio de depósito judicial, poderá levantá-lo enquanto Ronaldo não informar o aceite exatamente ou não impugnar. 338, está aqui, enquanto o credor Ronaldo não declarar o aceite, o devedor Tiago pode requerer o levantamento pagando as respectivas despesas e subsistindo a obrigação para todas as consequências de direito. Então, a gente encerra por aqui este bloco, por enquanto, este bloco de primeiras questões aqui de direito civil e até daqui a pouco.